Buenas, seja bem-vindo à aula O Poder dos Territórios. Bom, essa aqui eu acho que é uma das aulas mais importantes que a gente vai ter, porque ele fala muito sobre o racional por trás do modelo, né, de marca, de estratégia, de como é que eu imagino, inclusive, a questão da própria metodologia. Então, o que a gente vai ver hoje, eu inclusive recomendo que você veja essa aula mais de uma vez, apesar de eu não ter gravado ela, eu imagino que ela vai ser uma boa aula nesse sentido. Então, branding, como eu falei, gente, é o processo que a gente tem de conquistar um território na mente do cliente. Quando eu falo de território, é a minha maneira de encontrar hoje e definir como eu entendo que é a marca nesse caso. Então, de certa forma, a minha maneira, o meu legado como profissional, ele está baseado hoje, especificamente, nessa maneira de poder enxergar o que é marca nesse sentido. E tudo parte para fazer um processo, para vocês entenderem essa lógica até lá, do princípio de que todo ser humano, no fundo, é alguém incompreendido. E quando a gente fala de alguém incompreendido, nós estamos falando de alguém que busca incessantemente, de alguma maneira, por compreensão da própria existência, daquilo que faz, daquilo que é, dos grupos onde ele está. Então o ser humano o tempo inteiro carrega a sensação de que, no fundo, né, muitas vezes silenciosa para quem fala, mas vocal, de não pertencimento. Então, de certa forma, como se ele vivesse em um mundo que está o tempo inteiro exigindo coisas dele, né, exigindo encaixe, exigindo performance, exigindo padrões, mas no fundo todo mundo sente em algum grau de que é incompreendido, de que está deslocado, de que é invisível, né? Seja para os nossos pais, seja para os amigos, seja para os familiares, de alguma maneira como se as pessoas não nos entendessem de certa forma. Por quê? Porque cada um de nós é único. E sendo único, tem dilemas que são únicos, certo? Então existem elementos comuns a todos nós, mas de qualquer maneira, da sua própria forma, né? Cada um vai ter os seus próprios dilemas e os próprios quesitos em relação a não sei se as pessoas conseguem me entender de fato sobre quem eu sou. E esse tipo de coisa, ele não é um vazio apenas numa questão emocional. Ele é também um vazio numa questão social, cultural e simbólica. Então, de alguma forma, as pessoas estão o tempo inteiro tentando se reconhecer dentro do meio que elas estão, buscando responder talvez uma das perguntas mais importantes para todos nós. Aonde estão as outras pessoas que entendem o meu jeito de ser? Muitas vezes, como eu falei, a gente tem isso dentro da própria família, né, dentro dos pais, dentro dos conhecidos, e isso faz com que de alguma maneira a gente vá sempre ter buscando encontrar grupos que vão estar mais próximos ou vão nos revelar parte daquilo que a gente é, ou vão entender uma parte daquilo de quem a gente é. Então, há uma associação o tempo inteiro da nossa parte de poder encontrar dentro de outros grupos onde a gente está escolhendo de fato pessoas que vão talvez ajudar nós, né, ou nos ajudar de certa forma a nos entender. E é nesse movimento que surgem muitas vezes as tribos, as religiões, as comunidades e, como eu, né, costumo me referir, os cultos. Então, existe uma questão aí nesses agrupamentos, digamos assim, de um poder simbólico nos movimentos, nas comunidades, e aí pode entender religião dessa forma também, nas tribos, nos cultos, de certa forma, que é, ao invés de ser um lugar onde as pessoas normalmente, né, falam que são pessoas que não são alienadas e tudo mais, apesar de existirem sim esse tipo de coisa, esse tipo de culto, a grande função de um culto, de certa forma, né, desses movimentos e tribos e tudo mais, chame como você preferir, é ajudar pessoas que estão se sentindo deslocadas, incompreendidas e oferecer para elas pertencimento, conexão, validação e identidade. Então, de uma maneira geral, todos esses movimentos, eles partem dessa premissa. As pessoas que estão lá têm elementos entre elas que são comuns e todas de alguma maneira buscam responder uma parte dessa incompreensão através desses movimentos. Então é uma tentativa de certa forma de suprir simbolicamente, né, ou atender esse chamado de que a pessoa está buscando, às vezes a vida inteira dela, né, por uma resposta desse tipo de coisa. Tanto que na fase da adolescente, hoje a gente é mais suscetível a esse tipo de coisa, onde a gente ainda tem dúvidas sobre quem a gente tem mais propensão, muitas vezes, a nos unir em tribos que vão tentar responder de alguma maneira quem a gente é. Né? Na escola, com certeza, tu lembra aí dos grupos e cada um deles tentava, de alguma maneira, né, se conectar dessa forma e responder a esse tipo de coisa. Então, o culto, ele, de certa forma, reforça, abraça e amplifica essas crenças pessoais que os seguidores achavam que precisavam esconder. Então, durante muitos anos, essa pessoa incompreendida, né, todos nós, não vamos nos separar nesse momento, nós também, tá? Então, é interessante a gente tentar identificar esse tipo de coisa em nós.
nós tentamos esconder coisas da nossa parte que a gente acha que o mundo não entenderia ou que não vão ser bem aceitos no mundo. Então a ideia desses movimentos, tribos e cultos é que elas conseguem não apenas reconhecer esse tipo de coisa, como abraçam e celebram elementos que até então as pessoas entendiam que precisava ser escondida. E essa começa a ser uma das razões de por que essas comunidades, cultos, tribos e tudo mais têm um poder tão grande nas pessoas, porque elas simplesmente abraçam esse elemento que a pessoa julgava durante anos da vida dela que aquilo merecia ser escondido. E eles, de novo, né, celebram, abraçam, se reúnem ao redor também dessas características. Então, de certa forma, essa ideia, ela dá às pessoas, a ideia de culto, no caso, né, dá às pessoas um senso de identidade, significado e valor próprio de que elas não encontram no mundo comum. Então, elas vivem, de novo, num mundo que não aceita, né, ou não dá valor a essas características, onde ela se sente deslocada, né, e essa tribo dá sentido, de certa forma, dá significado, dá valor a esse tipo de coisa, e ali ela sente ela, ali ela sente que ela pode ser ela, às vezes absorvendo características daquele grupo, às vezes expressando, né, mas de alguma maneira gerando uma certa identificação nesse caso. Então, as marcas culto nasce, né, o conceito desse de marca culto nasce desse elemento. Então, ele é de um livro que eu vou até sugerir no final, essa macro pensamento nesse caso, vem dessa ideia de que marcas poderiam começar a construir e serem simbolicamente oportunidades, digamos assim, das pessoas se reunirem através de características que elas veem em comum, estabelecendo essas relações de certa forma. Então, time de futebol, por exemplo, gente, é um exemplo de marca culto, entre aspas. Por quê? Porque tem um elemento comum, né? Eu vou falar de algumas outras coisas, o inimigo comum, tem rituais próprios e tudo mais, mas principalmente a ideia de que tem uma parte que só me realiza, né? Da minha personalidade que só se realiza com outras pessoas que fazem parte, né, daquele grupo nesse caso. É a ideia do significado mais profundo dos desejos, né, o deep meaning, de certa forma, como eu costumo chamar. Então, é como se ali ela conseguisse encontrar significado nas coisas e se sentisse abraçada e satisfeita sobre quem ela é. Pensar marcas desse jeito, né, nos permite, de certa forma, e por que eu passei a adotar também esse modelo? Porque, de certa forma, isso nos permite pensar em marcas com a ideia de se conectar a desejos mais profundos, gerar significado e identidade para quem se sente deslocado, conectar pessoas construindo comunidades de incompreendidos, né, porque percebam que todo mundo ali, de certa forma, é incompreendido. De alguma maneira, de novo, o que reuniu eles é o ato de perceber essa incompreensão e dizer assim, não, eu quero alguém, eu quero um grupo, eu quero algo que consiga dar valor para isso onde eu não preciso mais me esconder, né? Onde isso aqui seja uma coisa que eu diga, nossa, eu queria ser mais assim, eu não estou conseguindo ser no cenário ou no mundo onde eu estou. Então, de certa maneira, a lógica de marca culto, pensar dessa maneira, faz com que muitas vezes tu possa pensar na ideia de que tu tem que guiar o público por uma jornada de conexão e reencontro com quem eles são. E as marcas passam a adotar, portanto, essa postura. Isso foi um dos elementos que começou a me dar base para conseguir formatar o método do Breadcrumbs. Então, o método ele foi projetado basicamente para ser sim desconfortável de propósito, mas endereçando a esses dilemas que muitas vezes acabam ficando de lado, né? Acaba ficando aquelas marcas xoxa que não desenvolve, que não provoca, que não tem esse tipo de coisa. Ele foi feito justamente para impedir que a gente caia nas respostas fáceis, rasas e óbvias. Então, começar a entender esse tipo de coisa, eu disse, cara, isso aqui precisa estar com uma força e com um peso maior dentro daquilo que a gente está construindo. Então, tudo isso, gente, né? Toda essa base, toda essa introdução que eu fiz é para que vocês entendam de onde surgiu esse entendimento e essa conexão desse conceito de marcas culto com os territórios de marca. Então, como eu falei no início, branding é o processo de conquistar um território na mente do cliente. E quando eu falo de território na mente do cliente, basicamente o que eu estou querendo dizer é que simbolicamente o território é o destino pelo qual, né, para onde as pessoas vão. E como a gente está falando de destino, a gente está colocando ele num lugar de significado. Então é como se o destino, o território em si representasse o próprio significado daquilo que a gente está querendo construir para a marca. E o que isso quer dizer, então? Que a Volvo, por exemplo, dominou o território da segurança. Né? O espaço, quando eu penso território, tá? Pensa em quase como se fosse um espaço físico. Tá? Eu vou falar um pouco mais para frente sobre isso. Mas ele domina esse lugar, certo?
para um público que se sente inseguro. Então, o território é o lugar para onde as pessoas comuns que estão se sentindo incompreendidas no mundo vão poder se destinar. Então, é como se fosse, de novo, fisicamente mesmo. As pessoas estão saindo desse mundo comum onde elas estão, que é o cenário, né, que é uma das fases que eu trabalho na metodologia, que é o cenário comum, um mundo de incompreensão, ninguém me entende, ninguém sabe o que eu sou, nada me representa. E ela constrói um novo lugar, né, que lá é onde as pessoas vão se reunir, né, numa comunidade, num território mesmo, elas vão ficar juntas e agrupadas, e lá essa característica vai ser celebrada. Então, de certa forma, a marca vai ter essas 3 grandes fases, e uma delas, que é a final, é de certa forma o território, que é o destino, né, para onde a marca vai guiar, digamos assim, as pessoas. Então, a Volvo domina o território da segurança para um público que se sente inseguro, que estava no mundo inseguro e busca daí uma marca que celebre a segurança. O Nubank domina o território da democratização financeira para um público que se sente excluído, que se sentia excluído no mundo comum e buscava uma nova, né, um novo grupo que pudesse abraçar aquilo que ela não estava se sentindo bem e valorizar. A Red Bull domina, por exemplo, o território da adrenalina para um público que se sente entediado. A Apple domina o território da criatividade e da inovação para um público que se sente incompreendido na sua maneira de se expressar. O Spotify domina o território da descoberta musical para um público que se sente desconectado de experiências sonoras tradicionais. E a Havaianas domina o território da casualidade para um público que se sente preso à formalidade. Então, no caso da Havaianas, eu vivia no mundo, né, me sentindo preso, eu dizia, nossa, mas ninguém entende que eu, na verdade, eu gosto de ser casual, eu gosto de andar de chinelo livre, eu não gosto da formalidade, eu não gosto de me sentir mal entrar num restaurante, por exemplo, e ter que botar um tênis. E a Havaianas vai lá e constrói um mundo onde a pessoa diz assim, não, vem, aqui a gente celebra essa casualidade. Tu não precisa ser outra pessoa. Aqui tu vai estar bem conosco. E eu passo a ser uma representante dessa característica. E eu vou falar para o mundo que isso é legal, que isso é cool. E aí as pessoas se conectam com isso, certo? Então, essa lógica, de certa forma, gente, é entender que o território acaba sendo o elemento, um dos elementos centrais do que é o destino, né? Que é o ponto B, o mundo comum, ponto B. Aliás, mundo comum, ponto A, destino, de certa forma, que é o território, ponto B. É para onde a gente vai levar o cliente para que ele se sinta mais completo consigo mesmo. Então, o papel que a gente passa a adotar como marca é esse, é de encontrar esse significado, encontrar essa incompreensão e construir um destino até lá. Então, não é sobre a marca em si, é sobre a pessoa, é sobre essa incompreensão, é sobre essa falta que ela sente e que nós vamos suprir de certa forma e que não está sendo suprida no mundo que ela vive hoje, certo? Então, o que isso significa na prática? Que o território é onde tu vai construir os teus pilares de marca. E, de novo, gente, pensem fisicamente, uma cidade quase, entendeu? Pensem de uma maneira... pensem como se fosse uma filinha de pessoas saindo de um território, né? De um lugar que elas estão morando e indo para esse novo lugar, né? E tem pessoas que vão ir, vão querer morar nesse território, vão morar nessa cidade que essa marca construiu, né? Um mundo feito pela Havaianas é um mundo colorido, é um mundo livre, onde as pessoas... Muito parecido com o Rio de Janeiro, talvez, né? Em termos de estilo, de marca, tom e voz e tudo mais. Mas ele é um mundo que celebra essa casualidade. Lá todo mundo anda de maneira casual, né? A gente não tem formalidade para fazer as coisas, é quase geograficamente como se eu quisesse estar lá, morando lá dentro desse tipo de coisa. Então, não à toa, vocês até devem ter visto algumas marcas que estão fazendo um movimento de construir resorts e tudo mais, porque é uma maneira, de novo, física, né, de trazer esse simbolismo para a própria realidade, que é o que eu já estou propondo, né? Mesmo para quem não fez um resort, tu não precisa fazer um resort, um hotel, qualquer coisa do gênero, né? Como a Cacau Show, por exemplo, está tentando fazer, para conseguir gerar esse tipo de coisa. Tu pode simbolicamente construir isso para que as pessoas queiram ir até lá. Então, o território, de certa forma, é onde tu vai construir os pilares, que é para onde tu vai levar o cliente como uma jornada em que apenas a marca tem acesso a esse lugar, né? Apenas a marca tem as chaves para acessar esse território. Então é como se fosse um território murado, né? Onde quem só entra ali, a marca. A marca tem as chaves para abrir e lá é um mundo construído por ela, com as características que ela transferiu para esse mundo. Então é uma maneira mais física e simbólica, né? De certa forma, de entender como elas funcionam. Então, a única marca capaz de acessar, de oferecer adrenalina e a sensação de se sentir vivo é a Red Bull. Ela é a única que tem a chave de acesso a esse território. Então a pessoa tem no ponto A a vida pacata dela, sem graça, e ela tá buscando alguma outra coisa com mais adrenalina. Eu preciso de algo, de uma marca que permita eu morar num lugar que adrenalina, que trazer isso para minha vida, celebrar esse tipo de coisa. A Red Bull
é a marca que vai me representar nesse sentido. E vai ser aquela que eu vou estampar com orgulho, porque ela representa aquilo que eu gostaria de ser e não estou conseguindo ser, ou estou escondendo, ou qualquer coisa nesse sentido, né? Harley Davidson celebra esse elemento muitas vezes para pessoas e homens que estão querendo, que talvez foram podados, né, ao longo da vida e que agora estão numa fase, né, sei lá, nos 50, que eles dizem, não, eu quero, na verdade, é ser livre e eu nunca consegui ser. E aí ela olha para tudo aquilo que a Harley Davidson construiu, aquela cidade, aquele território, diz, cara, é lá que eu quero estar, cercado dessas pessoas e tendo acesso a essas coisas que eles celebram. Até os produtos são meios para conseguir esse tipo de coisa, mas nós vamos falar isso numa outra aula, certo? Então, a narrativa da história, ela fica mais fácil de ser entendida dessa forma. Então, ponto A é o cenário, ponto B é o destino, e no meio a gente tem a jornada, que eu chamo de ponto C, que é como a gente vai conectar, né, do ponto A ao ponto B. Quando a marca consegue definir com clareza qual é o cenário que ela está, qual é o destino que ela vai levar as pessoas e como ela vai construir essa jornada, ela tem de fato uma estratégia de marca bem construída a partir dessa visão que eu trago e da metodologia do Brand Crumbs, certo? Então, branding é um processo, gente, de movimento, de deslocamento do ponto A para o ponto B, do antes para o depois, da incompreensão à identificação, do anseio à realização, do vazio ao preenchimento, da dor ao pertencimento e da falta à completude. As marcas são maneiras de fazer isso, né, de suprir esse tipo de coisa, e branding é o processo de conseguir construir e levar as pessoas desses pontos para o outro. Então, como eu falei, um território físico vivo e concreto, certo? De verdade. Então, o mundo da Havaianas, por exemplo, como eu trouxe, é um mundo colorido, talvez, né, que celebra a brasilidade, que vai ter elementos compondo esse tipo de coisa, com uma certa casualidade, certa não, completa casualidade em tudo, né, onde as pessoas vão querer estar justamente por essas características. E quem mora nesse mundo, quem mora nesse território, quem faz parte dessa comunidade é quem nós vamos chamar de fãs de marca, certo? Existem pessoas, gente, que entre o ponto A e o ponto B, elas vão ficar pelo caminho. Elas gostam da ideia, mas elas vão ficar pelo caminho. Agora, quem abraça de verdade, quer morar nesse território, né? Quem se sente literalmente, esse cara, eu quero ir lá, eu quero viver, eu quero dar um pedaço, né, do meu coração e da minha mente para esta marca, para que lá ela construa pilares fortes e domine esse espaço. Quem tem essa abertura para esse tipo de coisa é o que a gente chama de fã de marca, tá? Então, fã de marca seria o último estágio, né, daquela relação que tem, que são pessoas que habitam aquele novo território e são de verdade moradores de lá, né, que fazem como se fossem membros desse culto, e inclusive vão chamar novas pessoas para fazer parte justamente disso daí, certo? Então, é onde os apaixonados vão de fato morar, é o que a gente chama de fãs. Então, fãs são aqueles que encontraram em nossa marca a resposta para os seus anseios, que se sentem mais completos de certa forma conosco, que se sentiam deslocados antes de a gente existir e agora conseguiram se sentir mais completo e mais aterrados, digamos assim, no mundo. Então são literalmente aqueles que querem morar no nosso território, fazer parte da nossa comunidade e trazer mais pessoas para conseguir construir esse mundo junto com a gente, né? É o que a gente constrói e chama de afinidade, certo? Então esse território deve ter sim a cara daquilo que a gente defende. Então, como que seria um mundo, por exemplo, no caso da Disney, ela já construiu, né? Ela tem literalmente os parques lá que já são fisicamente uma representação, né, da magia e tudo mais da marca. É uma talvez dos cases mais fáceis da gente identificar, porque literalmente eles já fizeram isso. Mas, por exemplo, da Patagônia, né, da Ben Jerry, da Airbnb, como é que seria esse mundo construído por essa marca? Quanto mais clareza a marca já tem, quanto mais forte ela tem, quanto mais ela construiu, mais fácil é para nós imaginarmos isso. Quanto menos ela construiu isso, maior vai ser a dificuldade da gente ter de dar forma para a marca como um todo, né? Dando uma personalidade, imaginando essa cidade como um todo, né? Essa região e esse território. Então, marcas que não têm território claro vão ter uma dificuldade, inclusive, de unir as pessoas em torno de algo, porque elas não têm algo pelo qual as pessoas vão se unir, não vão ter algo pelo qual as pessoas vão se defender. Então, quanto maior a clareza de como esse mundo é, mais fácil o potencial morador, potencial fã, tem de identificar aquele espaço como seu novo lar, certo? Então, é preciso criar esse ambiente claro, distinto, esse território, que as pessoas consigam visualizar exatamente como é viver nele, para que elas queiram de fato se tornar fãs. E os meios que tu está promovendo de produtos, de serviços, de comunicação, de acesso, de contato, são maneiras que ela vai ter para ir chegando cada vez mais perto. Então, quanto mais tangível é esse território, mais claro é isso na tua comunicação, mais forte é a conexão emocional com a tua marca. E aí, a gente tem o que a gente chama de poder de comunidade. Hoje, cada vez mais,
as pessoas se referem à comunidade, né? Então, comunidade, de certa forma, é o território onde essas pessoas se reúnem, né? E reúnem pessoas que têm desejos, dores, gostos e rejeições em comum. Isso é importante, eu vou falar disso ali na frente. Então, as similaridades entre elas geram afinidade. Afinidade é o que gera conexão, conexão é o que gera desejo, e desejo é o que gera venda. E no final do dia, é isso que talvez, né, você esteja procurando quando tu constrói uma marca forte também. E essa visão de território, de comunidade, marcas cool, de reunião dessas pessoas, faz com que propicie, de certa forma, como seja mais fácil. Por que eu chamo o breadcrumbs de um método narrativo de construção de marca? Porque fica mais fácil quando tu idealiza dessa forma, conseguir construir o que é o inimigo comum, os símbolos comuns. O inimigo comum é o que a gente rejeita, né? Então, moradores da Havaianas, né, desse território, que buscam casualidade, rejeitam a formalidade. Logo, o inimigo comum da marca é esse. Tudo que ela puder fazer para desmoralizar esse tipo de coisa, ela vai poder fazer, né? Porque ela está representando os anseios daquele grupo. Então, ela vai criar símbolos em comuns, rituais em comuns que só aquele grupo vai fazer, crenças em comuns. Então, fica mais fácil quando tu entende território, né? Esse conceito de marcas culto, de construção desse tipo de coisa, desses 3 cenários que o breadcrumbs tem, né? De cenário, jornada e destino. De tu construir isso aqui. Não fica aquela coisa forçada, muitas vezes, que eu vejo em projetos de marca, que é agora que a gente fez alguma coisa, agora que a gente fez o projeto, temos que tentar construir uma comunidade. Como é que nós vamos construir isso? Fica uma coisa meio forçada, meio adicionada. Esse jeito não. Esse jeito é, de novo, eu penso como a partir dessa lógica, né, de territórios e comunidade. Então, ponto A, cenário, né, que é onde a gente está saindo, que é um mundo onde as pessoas estão sentindo as insatisfações e frustrações, e o ponto inicial da jornada de transformação é o status quo. Né? É como elas já estão. O ponto B, vamos começar lá na ponta, né? Indo lá para a ponta, é o destino, que é o território futuro que nós queremos que o público habite. E o meio, que é a jornada, né? O ponto C, que é o terceiro ponto que a gente define, é tudo aquilo que o público vai precisar entender para que ele consiga acessar o significado que ele deseja. Esse é o modelo de gestão de branding. Então, gestão de branding, de certa forma, o projeto de branding é a definição macro desses elementos. Gestão do branding é conseguir trabalhar na etapa, principalmente na etapa C, para que as pessoas vejam vantagem, estejam cada vez mais seduzidas e queiram habitar o ponto B, certo? Então, de certa forma, a gente marca são atalhos de significado. A gente está construindo esse caminho, essa jornada, né, para que a gente consiga atalhar isso e conseguir construir significado. Por isso que eu sempre digo assim, as pessoas não estão em busca de marcas novas, de certa forma. Elas não precisam de marcas novas. O que elas precisam são novos territórios que evoquem novos desejos e supram demandas que elas ainda têm, né? De incompreensões que elas ainda têm. E são essas marcas que normalmente crescem muito rápido. Em compensação, marcas que às vezes tentam reproduzir lugares comuns, criar territórios que já estão habitados, acabam não criando cenários e caminhos novos, porque elas vão bater em lugares que já estão habitados e aí simplesmente o público não vai querer se deslocar para lá. Então, marcas sem território, para ficar bem claro, não criam comunidades, são difíceis de gerar conexão. Então, geralmente é quando a estratégia ela é meio clichê, bagunçada, né? Aquele misto de coisas é onde, no final do dia, as pessoas não conseguem entender qual é o território da marca. E geralmente é comum, às vezes, fazer projetos de brand, de posicionamento, né? Quem é estrategista, de fazer aquelas abordagens tão complexas de se entender que tu não consegue definir com clareza e isso piora o entendimento, certo? Então, vamos imaginar aqui, só para ficar claro, que você tenha que descrever para outras pessoas que nunca ouviram falar as seguintes marcas, né? Explicar para alguém que nunca ouviu falar o que é Netflix, o que é Stanley, o que é Duolingo. Provavelmente, a maneira como tu vai descrever essas marcas vai ser muito mais fácil, por exemplo, do que se tu tiver que descrever essas aqui. LG, Fiat, Bradesco. É muito mais fácil, talvez, descrever para uma pessoa o que é a base da Duolingo, né? O que seria um potencial território da Stanley, né? Que trabalha com estilo e durabilidade, né? Muito mais, talvez, da Netflix do que da Fiat ou do Bradesco. Percebam que eu fiz essa comparação porque essas marcas, essa aqui, LG, Fiat, Bradesco, são marcas mais antigas. Então, são marcas que, às vezes, levaram muito tempo para ser reconhecida. São marcas fortes, sim, mas talvez o território delas seja um território meio embaçado. Por isso que há talvez uma dificuldade de elas conseguirem construir comunidade. Dificilmente alguém vai tatuar a marca da Fiat ou da LG no braço. Percebem a diferença de uma para outra? Ainda que elas tenham marca forte, que levaram anos e anos e anos para construir, as outras são marcas novas que conseguiram acelerar esse processo e construir comunidade. O ponto é,
Um bom território torna a marca reconhecível e se mistura com as características da própria marca. Então vai chegando num ponto onde essas coisas vão se agrupando e ela vai se misturando com a própria marca, com os próprios elementos emocionais de posicionamento e assim por diante. Então o trabalho do estrategista de marcas é justamente esse: encontrar onde o público atual está se sentindo incompleto e construir um território que o faça se sentir inteiro através de uma jornada clara e significativa, desenhando o ponto A, o ponto B e o ponto C, certo? É criar um lugar onde as pessoas finalmente se sintam em casa com elas mesmas, certo? Elas possam se habitar de uma maneira que elas se sintam realizadas, talvez de alguma maneira, porque parte do processo de uma marca, além de venda, né, que é um dos elementos como negócio que a gente busca, é sim de poder trazer, de certa forma, a junção, né, de pessoas, unir pessoas que tenham características comuns, promover essas características e fazer com que as pessoas saiam melhores do que elas seriam sem essa marca como um todo. Então, o território é o ponto de partida para a narrativa e para a big idea da marca, que nós vamos ver mais na frente como é que funciona. Ele facilita, né, a nossa capacidade de ser intencional nessa abordagem. E como tem no livro Story Brand, as pessoas compram o que elas entendem mais fácil. E por isso que eu defendo tanto essa ideia, tanto de território quanto de projetos de marca narrativo, porque isso facilita o teu processo de entendimento. Percebe que quando eu falo dessa forma, já fica até mais fácil imaginar construir uma narrativa, né? Construir uma big idea, construir uma campanha, porque fica mais fácil derivar coisas quando a gente pensa dessa forma. Por isso que eu parei de usar métodos lineares e passei a usar a metodologia do Breadcrumbs, certo? Agora vem uma pergunta que eu sei que é importante, alguns devem estar se fazendo. Tá, mas território não é a mesma coisa que posicionamento? Teoricamente não, tá? Território, na minha visão, ele tem um conceito mais amplo, mais universal, mais simbólico, que é onde a marca vai habitar e onde ela vai levar o público. O posicionamento, normalmente, ele tem uma definição um pouco mais técnica, de realmente onde tu faz uma distinção em termos em termos de concorrência, nesse caso. Ele não tem tanto elemento simbólico, de certa forma. Então, o posicionamento é uma declaração de como, de certa forma, nós vamos nos distanciar, ou vamos distanciar a marca dos concorrentes de maneira mais objetiva e menos simbólica. Então, em geral, o posicionamento ele é um pouco mais direto e objetivo nesse caso, enquanto o território ele é mais simbólico, ele é mais amplo nesse caso, certo? É uma declaração, normalmente, o posicionamento tem, de como que a gente quer ser visto no mercado, né? E o território engloba toda a experiência, o significado, o conceito de comunidade, que o posicionamento por si só não tem por definição teórica resolver. Vão ter pessoas que, de repente, vão fazer um posicionamento que tem esse elemento mais simbólico, mas eu entendo, a partir da literatura, da maior parte que se tem, digamos assim, em geral, o posicionamento ele acaba atuando num nível um pouco mais objetivo e direto nesse caso. Inclusive, eu peguei o conceito de posicionamento da Kellogg School, uma declaração de posicionamento, para ler aqui, para ficar claro, por exemplo, no modelo deles, que é um modelo que não só eu acabo utilizando em alguns casos, como muita gente utiliza, né, que ele divide em 4 fases, digamos assim, o que é uma declaração de posicionamento. Deixa eu ler só para você entender como que ele não carrega todo esse peso simbólico, digamos assim, narrativo que o território vai ter. Então, por exemplo, para profissionais que usam suas ferramentas elétricas para ganhar vida e não pode permitir tempo ocioso no trabalho, as ferramentas elétricas da DeWalt são mais confiáveis que outras marcas de ferramentas elétricas profissionais, porque são projetadas e fabricadas segundo os padrões históricos de alta qualidade da marca e respaldadas pela extensa rede de serviços da Black & Decker e pela garantia de conserto ou substituição de qualquer ferramenta em 48 horas. Percebam, ela é uma descrição, de certa forma, né? Ela atua em 4 pontos, que é a definição do público, a definição do que é a categoria onde a gente está, o ponto de diferenciação e depois como é que a gente sustenta isso aí, né? As provas de que aquilo lá, como que isso aí de fato vai ser percebido. Então, essa estrutura aqui é uma estrutura técnica, de certa forma, né? De distanciamento real a partir de framework, que é uma coisa que a gente vai ver mais para frente, mas ela não se propõe, digamos assim, a responder essa outra parte, certo? O livro que eu recomendo alguns lerem, não é um livro fantástico, mas ele virou para mim algumas chaves nesse sentido, que é o Culto às Marcas, que explica a primeira parte, digamos assim, do conceito dessa ideia de marcas culto, né? Que eu trouxe, uma base do que é esse conceito, né? Que é talvez um tipo de coisa que você poderia dar uma lida. Não explica todo o restante, tá? Nem de metodologia, nem de território e tudo mais. Isso aí já é uma visão minha em relação a isso, onde eu conecto esses 2 pontos nesse caso. Então, só para a gente resumir os principais pontos que a gente viu nessa aula. Branding é o processo de conquistar um território na mente do cliente, criando um espaço simbólico onde as pessoas se sintam pertencentes. O território da marca reúne pessoas com desejos, dores e afinidades em comum, formando uma comunidade conectada.
A construção de marca segue o modelo cenário, jornada e destino, partindo de uma insatisfação até um território de pertencimento. Território não é posicionamento, ele é mais amplo e mais simbólico, englobando toda a experiência e significado de marca. Marcas fortes têm territórios claros e distintos, facilitando a conexão emocional e a formação de comunidade de fãs. E por fim, o papel do estrategista é justamente identificar essas incompletudes do público e construir território significativo onde as pessoas se sintam realizadas, certo? Então, base do que eu queria para essa aula hoje é justamente tu conseguir entender dentro de todos esses dilemas que eu estou trazendo aqui, desses pontos que eu estou trazendo aqui, que o conceito de território é aquilo que a gente vai buscar, de certa forma, desenhar o quanto antes quando a gente está falando em termos de projeto de marca. Claro que dentro da metodologia a gente vai ter formas de conseguir fazer esse tipo de coisa, né, com frameworks e tudo mais. Aqui eu estou te apresentando a lógica, o conceito por trás, que você pode começar a entender o racional por trás da minha metodologia e do que é esse conceito de territórios mais simbólicos e tudo mais, e como isso facilita, talvez, tu até já consiga identificar em algumas marcas que tu já fez, né, ou que tu já conhece e gosta, talvez algumas coisas em comum nesse caso. E como essa comunidade ela vai se construindo junto nesse mesmo espaço. E esse espaço é o espaço onde tu vai querer que as pessoas vá, né, que as pessoas vão, onde a tua marca vai ter a chave de acesso, onde tu vai querer carregar quase numa filinha indiana assim, de, gente, vamos para lá, eu sei para onde a gente está indo. Tu vai querer defender esse território, porque esse território bem defendido faz com que um outro concorrente não entre e tente ganhar esse espaço de ti, certo? Por hoje era isso, espero que vocês tenham gostado da aula e a gente se vê na próxima aula. Fala pessoal, essa aula aqui é uma aula de exemplo que eu disponibilizei gratuitamente para quem está me assistindo e quem está assistindo no canal do YouTube. Vou deixar aqui embaixo o link de acesso do Strategy, que é a minha comunidade de formação de estrategistas de marca, onde eu apresento não só a metodologia do Breadcrumbs lá dentro, mas te ensino tudo que tu precisa para se tornar um estrategista de marca e melhorar na tua profissão, seja como designer, social media, estrategista, profissional de marketing e conseguir de fato chegar no novo estágio na sua carreira. Então basta clicar no link aqui embaixo do vídeo ou no QR Code que a gente se vê lá.